é muito interessante ver as ações governamentais que nós temos e como elas têm refletido em nosso estado, né? Temos aqui um grande parceiro, o FINEP. Como a FINEP e seus programas para startup, para empresas, fomenta investimento, eles têm proporcionado a ampliação da inovação. Os editais de fomento, os clusters de inovação, também conduzido pelo Júlio Cavalcante, com grande apoio do Iracema Digital. Sei que o Iracema tem permeado uma série de ações na atuação como do Sandro, professor Mauro, entre outros, né? O programa Revive, corredores digitais, programa Centelha. Então, são ações que elas repercutem nas mais diversas esferas públicas e privadas do nosso estado. As nossas ICTs, né, públicas e privadas, que também têm feito uma grande diferença, têm trazido a inovação, têm proporcionado desenvolvimento através de pesquisas de ponta. Agora, falando um pouco sobre o nosso polo de inovação do IFCE, é um polo que, dentro do cenário nacional, nós temos 13 polos de inovação nos institutos federais. O polo do Ceará, em sua nova sede, que foi inaugurada em 2019, atua em 2 áreas, que são sistemas embarcados e mobilidade digital. Dentro dessas áreas, nós temos outras sub-áreas, que inteligência artificial, ciências de dados, software e protocolos para aplicações móveis, sistemas embarcados, computação em nuvem e virtualização. E assim, eu trago também alguns projetos que foram desenvolvidos no polo, tem projetos nas mais diversas áreas, da saúde, agricultura, empresas de TI, no ramo alimentício, entre outros. Um outro projeto já na área da energia, né? A gente tem com a empresa cearense, a DPM, tivemos 2 projetos com a DPM, e nesse projeto tinha a intenção, conforme no protótipo, né, no desenho esboçado, e que foi concretizado, o desenvolvimento de um anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico. Nesse projeto especificamente, a gente tem a leitura de sinais do sensor, filtragem e limpeza dos dados adquiridos e o processamento e fornecimento de medidas com maior acurácia. Um outro projeto também de uma empresa cearense, nesse caso a empresa PIS, né, desenvolvemos com ela um sistema de monitoramento e controle de qualidade de água para a agricultura, e um outro projeto indo para a área da segurança. A gente tem aí com a empresa Mobit também, que é uma empresa cearense, um sistema de monitoramento de vias públicas baseados em visão computacional. A intenção agora é de expandir o polo de inovação, criando braços nos demais campi do IFCE que ainda não possuem ações, né, vinculadas ao polo de inovação. E como é que é o modelo Embrap? Como é que é o modelo de fomento à inovação Embrap, né? O modelo Embrap, ele funciona da seguinte forma. A instituição, no caso o Polo do Ceará, ele tem atuação nacional, ele prospecta empresas, as empresas nos procuram, a gente constrói um plano de ação, e nesse plano de ação, parte do recurso vem da Embrap, parte do recurso vem da empresa. E, ao final, a gente desenvolve um projeto, né, um produto baseado no escopo que foi construído dentro da demanda da empresa. A Embrapi no IFCE, como é que a gente tem percebido? Nós iniciamos em 2015, dezembro de 2015, quando fomos credenciados, e hoje a gente tem, na verdade, em janeiro de 2021, a gente já ultrapassa os 31 milhões, beirando os 32 milhões em projetos, né? O comprometimento com a inovação é um comprometimento permanente. Até porque existem muitos estudos internacionais que comprovam que a inovação é um dos vetores que mais contribui para a geração de riqueza. As nossas empresas, elas precisam se conscientizar cada vez mais da importância, inclusive dos benefícios conexos. Não é só o fato de você investir e ter uma tecnologia que te dá mais produtividade. Muitas vezes você pode ter uma tecnologia com mais produtividade que vai te permitir ganhar mercado mais rápido, ou que vai te permitir exportar sua produção, ou que vai te permitir
ter tanta receita a ponto de você adquirir concorrentes e ganhar uma posição mais sólida no mercado. Então, os benefícios que transbordam a partir do momento em que você investe em tecnologia, eles precisam ser conhecidos também pelas empresas que ainda não fizeram. A Finep ela passou por um processo de transformação ao longo dos anos. Primeiro, ela era muito orientada a projetos, muito orientada a ações pontuais, de infraestrutura de pesquisa, de escritórios, de apoio aos grandes escritórios de engenharia. Depois, ela foi gradualmente abrindo o leque de opções, e hoje a gente tem a alegria de dizer que a gente atende a todos os portes de empresas e todos os setores da economia. Por quê? Porque a inovação é um processo dinâmico. A inovação ela precisa encontrar apoio, e nós temos, as instituições financiadoras, nós precisamos fazer um exercício sempre de abandonar os velhos hábitos, abandonar aquilo que pode nos tornar obsoleto. Então, não é a Finep que tem que ensinar o empresário, o empreendedor de startup ou o pesquisador a como é que ele tem que orientar a execução do projeto dele. Nós temos que estar abertos e receber os projetos sob uma ótica de o que de novo ele vai trazer, o que de diferenciado ele vai trazer. E, para isso, nós temos várias ações. Então, nós começamos a apoiar empresas desde quando elas são um CPF. Nós temos um programa que é um case de sucesso nacional, chamado Centelha, que é um programa no qual nós aportamos recursos para a criação de startups inovadoras ou para apoio a startups recém-nascidas, por assim dizer, aquelas que foram constituídas há, no máximo, 12 meses da data de lançamento do edital. E esse edital, ele cria a oportunidade de nós termos startups inovadoras desde do momento inicial, desde a origem, que vão desenvolver modelos de negócio para que elas sejam inovadoras por toda a sua existência. Nós temos um outro edital, que é um case de sucesso nacional, Finep Startup, onde a Finep se torna investidora minoritária, ela aporta recursos nas startups de base tecnológica. Esse oferece até 1,2 milhão de reais. Especificamente para as micro e pequenas empresas, nós trabalhamos com o programa InovaCred, que é um programa que concede recursos para o desenvolvimento e fortalecimento das empresas inovadoras. E, além disso, nós temos a ideia de fomentar os grandes investimentos empresariais. Então, nós temos empresas de pequeno porte, médio, grande, que têm a ousadia de empreender, mesmo em um momento tão incerto, em tempos nos quais nós estamos enfrentando uma pandemia e alguns elementos de incerteza econômica. Lembrar um pouco aqui a questão do Ceará, o pioneirismo do Ceará, né? Por que o pioneirismo? Porque foi um dos primeiros estados, né, logo após a Constituição, a criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Na sequência, né, tivemos a felicidade de copiar aí um pouco São Paulo, criando a FUNCAP, né, os nossos 2%, né, que conseguiu ainda, naqueles anos iniciais, difícil de convencer os nossos gestores que 2%, né, não iria fazer falta para a infraestrutura ou para qualquer outra área, e que pudesse, de fato, tornar o Estado grande, maior, né? E recurso público que a FUNCAP hoje, por sorte, a gente consegue agora olhar, né, um pouco mais diferente, né? Do mesmo jeito que a experiência do Cláudio Ricardo com a City Nova tornou o pioneirismo do Ceará nas prefeituras, né? Eu lembro que, quando eu colaborava com o Mauro, nós tentamos criar as agências de inovações municipais, né? Eu não sei se o Mauro lembra, mas eu preparei todo o projeto para ele lá, que a gente tinha uma característica. Nós tínhamos conversado com o Sebrae, o meu amigo Herbert, né, era um entusiasta disso, né? Tanto foi assim que a gente conseguiu avançar no tripé, né, que era um pouco o governo do Estado, um pouco o Sebrae, que participaria nessa parte pioneirismo da agência com a formação de jovens, né, principalmente ligado a jovens empreendedores, e depois com os recursos de outras fontes, né?
os investimentos públicos nossos, né, ele tem um papel fundamental nesse modelo que nós estamos discutindo, né? O setor público apoia a infraestrutura, e a partir desse apoio da infraestrutura, né, que nascem as inovações, né? Então, essa base de falar, essa base de fazer, essa base de deixar pronto, né, a infraestrutura para a inovação, isso é uma característica dos recursos públicos, do financiamento público, né? Nós, no Ceará, né, demoramos um pouco a perceber esse tipo de coisa para o setor de inovação, para a área de inovação. Isso os nossos gestores, em geral, sempre fizeram investimento físico, muito mais que pudesse ser percebido do que investimento em infraestrutura de P&D, que são poucos percebidos. Quem vai perceber aí são no futuro. Mas, se a gente olhar, nós hoje já temos condições aí. O Ceará foi pioneiro na questão eólica, foi com apoio da FINEP, junto com a Coelce, né, que era um projeto, né, totalmente pioneiro no país, e que o Ceará foi inovador, com recurso público, porque naquela ocasião era um projeto. Infelizmente, o gap entre a realidade de implantar aquilo e a função, de fato, de transformar isso em inovações tecnológicas, ele foi muito longo, mas está voltando. Nós precisamos, e agora aqui no Ceará, no Brasil, com essa força desse conjunto de atores que está colocando, eu acho que a gente tem condições de ser um Estado diferenciado e com a força que nós temos aí, com as inovações usando as áreas, flores, frutas, enfim, né? Agora, soja, enfim. Esse conteúdo está na segunda edição da Escola de Verão, evento que ocorreu em janeiro de 2021. Acesse conteúdo multimídia deste evento no site trendce.com.br.